Oi? Certo aí, irmão? Amém? Glória a Deus. Ô Camila, vem aqui orar pelo Vinícius. Momento da palavra. Vem cá, minha irmã. Em nome de Jesus. A Camila é uma serva do Senhor que tem sido fiel aí na teologia e tem tido algumas experiências com o Senhor. Então ela é um instrumento do Senhor. Amém? Nesse momento que ela fala, que ela pediu ao Senhor, realmente é o que Deus tem realmente para abençoar e lançar sempre para a igreja em nome do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Queria pedir que os irmãos entrassem em oração comigo. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente para Te agradecer, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, Pai. Quero Te apresentar, Senhor, a vida do Teu servo Vinícius, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa tomar conta de todo o ser dele, Pai. E que ele seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E que a Tua semente seja plantada em cada um dos corações aqui apresentados, Senhor. Que nós possamos ser terras férteis, Pai, para que possamos dar fruto, Senhor. E que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor, através da vida do Teu Filho, Senhor. Cuida da vida dele, da esposa dele, dos seus bens materiais e espirituais, da sua vida física, Senhor. Toma conta de todo o seu ser, Pai, que nenhum mal possa afetá-lo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Paz do Senhor. Amém? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre individualidades de cada pessoa da Trindade. Tá? Só um minutinho, irmãos. Deixa tudo certinho aqui. Vamos lá. Na Trindade, então, todos sabem que nosso Deus é um Deus trino? Todos sabem? Vamos lá, gente, vamos debater. Eu funciono assim, debatendo. Né? Todos sabem que nosso Deus é trino? Sabe? Quem não sabe que é Trindade? Não fique em dúvida, não, irmão. Todo mundo sabe? Então, o nosso Deus, ele é feito de 3 pessoas com identidades próprias, com forma de atuação própria, certo? Nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E cada um deles, na palavra do Senhor, vem mostrando em toda ela, cada parte, ela vem demonstrando a atuação de cada uma dessas 3 pessoas da Trindade se relacionando com nós, homens. Certo? Então a gente vai aprender um pouquinho da individualidade de cada um deles. Amém? Então vamos começar pelo Deus Pai, amém? Em respeito aos mais velhos. Não, brincadeira. Vamos lá. No Antigo Testamento, irmãos, antes da vinda de Jesus, antes do Senhor vir à terra e tudo mais, o Senhor atuava com o homem de uma certa forma, certo? Tanto é que esse final de semana eu estava debatendo com um primo meu, a gente estava conversando sobre como parece um Deus totalmente diferente, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Né? Já pararam para prestar atenção? Então se nós prestarmos atenção, no Antigo Testamento era mais Deus Pai atuando com o homem, né? Era o Senhor operando diretamente com o homem, certo? Vamos abrir em Isaías 43. Vamos lá. Nesse único capítulo a gente consegue perceber alguns detalhes, né, do tratamento do Senhor para com nós. Nós estamos falando de Deus Pai agora, certo? Da individualidade dele tratando com nós, amém? Conosco, amém? Então vamos lá. Primeiro tópico que a gente pode perceber, tá? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Ele vem falando assim, ó. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tenha medo, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você.
Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sabá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente pode perceber desse Deus, fora que Ele sempre estará conosco, nos acompanhando, é o quê? É que Ele nos protege de todos os perigos, amém? Porque nós vemos aqui, falando aqui no 3 e no 4, aquele que a gente viu falando aqui no 2 e no versículo 2, que ele vem falando assim, ó, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quer dizer, o Senhor nos livrando de todos os perigos, amém? Esse é o primeiro ponto que nós temos do Senhor, certo? Que Ele vai nos proteger a todos os instantes, né? De todos os perigos. Segundo ponto que a gente vê, a gente pode dar uma olhada aqui, a partir do versículo 6 ao 18. Que ele vem falando assim, ó. Direi ao norte, entregue-os. Vamos ler os 5 para ficar no contexto tudo certinho, amém? A gente leu, né? Não tenho medo, pois eu estou com você. Do oriente trarei seus filhos, e do ocidente ajuntarei vocês. Agora o 6. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Tudo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, e quem formei e fiz. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Vamos embora. 9. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles prediste isso e anunciou essas coisas passadas? Que eles façam entrar as suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que os outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum outro depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu e não os deuses estrangeiros entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem pode desfazer? Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel. Por amor a vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios que se orgulhavam. Até o 18. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os cavalos e os carros e os cavalos do exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Certo? Então, até aqui que nós podemos perceber do Senhor, que Ele é um Deus que Ele compra a nossa briga para si, né? Quando todo mundo aqui teve alguma experiência com seu pai da seguinte forma, principalmente os meninos, né? Que você está na escola ou está no prédio, quem morou em prédio quando era pequeno, e você arruma uma confusão. Só que aí, ou o menino é mais velho que você, mais alto, ou são muitos. Aí você vai para onde? Para o colo do pai, né? Você se refugia e fala, pai, tem uns meninos querendo me pegar. E o que ele faz? Antes de te dar bronca, ele vai te dar bronca depois, lógico, né? Mas, antes, o que ele vai fazer? Ele vai te defender. Ele fala, onde estão esses meninos? Lembrando uma vez, hein? Essa veio na mente agora. Uma vez eu estava tirando sarro com um menino mais velho. Eu estava totalmente errado, Só que aconteceu, esse menino chegou e me jogou na piscina. E eu tinha uns 10 anos, ele tinha uns 16, 17. Ele veio e me jogou na piscina com roupa e tudo.
Aí eu subi falando pro meu pai, aí meu pai na hora desceu, tinha um monte de menino jogando bola, todo adolescente, né, na época, e ele desceu e foi tirar satisfação. Por que ele tinha feito isso? E falando, se ele relasse a mão de mim mais uma vez, ele ia se ver com ele, não mais comigo. E assim, então você vê com o nosso pai, mesmo a gente estando errado, ele compra a nossa briga para si. Ele compra, ele falou, peraí, no meu ungido não mexe aqui não, esse é meu. E essa é a segunda característica que a gente vê de Deus, né? Que ele é um Deus que compra a nossa briga para si. Amém? Terceiro ponto que a gente... depois ele acerta as contas com você, mas primeiro... mas primeiro ele te defende. Amém? O pai ama incondicionalmente. A gente pode verificar isso em Isaías 43, do 19 ao 25. 19 ao 25. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão e os chacais e as corujas, porque... Não, peraí. Até os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. 22. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha... Perdi. 22. Embora você tenha ficado exausto, exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto, nem para mim que você honrou com os seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com as ofertas de cereal, nem o deixei exausto com as exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com os seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e não se lembra mais de seus pecados. Amém? Então, a gente vem vendo aqui, a partir do 22, a gente vem vendo todas as transgressões que a gente pode fazer para o Senhor, que naquela época o povo de Israel fez, né? Ele não evocou, não trouxe holocaustos, não trouxe ovelhas para holocaustos, não praticou nada que o Senhor determinava, né? Mas, no 25 a gente vê aqui, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não me lembrarei mais dos seus pecados. Mesmo nós sendo tão rebeldes com o nosso Deus, né, a misericórdia dele superabunda, né? Então a gente vê um Senhor, um Pai que nos ama incondicionalmente. Essa é uma das características de Deus Pai. Mas o quarto e último tópico que eu separei aqui desse capítulo que nós podemos verificar sobre Deus, sobre o Deus Pai, é o quê? Corrige quando precisa. Ele nos ama incondicionalmente, amém? Não importa o que a gente faça, ele continua nos amando. Mas, peraí, tem que ter a varinha, né? A palavra fala, né? Que a vara, né? Não? Corrige o caminho, né? Então, aí ele vem falando aqui a partir do 26 até o 44, versículo 6. Só para a gente entender mais ou menos o que aconteceu. Relembre o passado para mim. Aí ele senta a gente, né, para conversar, fala, vem cá, vamos conversar então. Vamos ver o que você fez. Eu te livrei, beleza. Você está livre agora. No meu caso, né, beleza, o menino já não vai mais bater em você, não vai mais brigar com você, mas beleza, vamos ver o que aconteceu agora, senta aqui. Aí ele vem falar assim, vamos lembra o passado para mim, por favor. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Seu primeiro pai pecou. Aí é o Senhor já lembrando do passado, né? Bom, seu primeiro pai pecou. Seus porta-vozes se rebelaram contra mim, certo? Por isso, envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Aí você fala, pronto, ele destruiu o povo. Mas não, né? Essa foi a lição que o Senhor deu ao povo. Amém? Ele ama, mas corrige quando precisa. Então ele falou, peraí, vamos para o deserto de novo, vamos lá ser exilado um pouquinho, vamos lá passar um pouquinho o veneno. Aí no 44, no começo do 44, você pode ver que o Senhor, ele manda para a prova, mas ele liberta o povo também novamente.
Amém? Então ele vem falando assim, ó: mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez e o formou no ventre, e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jerusalém, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre a sua descendência. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Certo? Vamos terminar essa parte. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor, e tomará para si o nome de Israel. Então a gente percebeu que veio a correção do Senhor, né? Aqui no 26 ao 28, que o Senhor chamou e falou: vem cá, filho, vamos conversar um pouquinho, né? E aí, vamos puxar então o seu histórico. Beleza, foi lá, já saiu já. Então vamos lá. Bom, seu primeiro pai pecou. Os seus porta-vozes se rebelaram contra mim, né? Então, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos agora, né? Quando a gente é mal desobediente, a gente tem o quê? A correção. Então o Senhor falou: vamos lá para o exílio, vamos lá. Aí mandou Jacó e Israel para o exílio. Só que daí no 44 ele vem tomando para si novamente, falando: pronto, já aprenderam, então agora vem cá que eu vou te tirar daí com mão poderosa. E aí ele vem falando todo no 44, do 1 ao 5, né, que fará novas torrentes, que fará águas vivas brotarem do deserto, que ele vem falando aqui, parecerão salgueiros junto a regatos, né, e eles se orgulharão de ser chamado do Senhor, povo do Senhor, né. Então a gente pode ver aqui nesse capítulo 43, inicinho de 44, né, até o final do 43 ele vem falando todos os tópicos que a gente separou aqui para falar de Deus Pai. Primeiro, nos protege dos perigos, certo? Quando ele é pequeno, recém-nascido, que não consegue caminhar, o Senhor vem o quê? Protege. Opa, não chega perto daqui, que esse aqui é meu filho, né? Segundo, compra a nossa briga para si, né? Então ele vai lá e te retira. Falou: peraí, o que está mexendo com o meu ungido aí? O que está mexendo com o meu filho aí? Né? Ele pode estar errado o que for, mas é meu filho. Terceiro, o Pai nos ama incondicionalmente. Né? Não importa o que a gente tenha feito, o amor do Senhor por nós continua o mesmo. Mas, o último tópico, ele corrige quando preciso. Amém? Esses são os 4 pontos que a gente pode pegar de Deus Pai, certo? Então agora a gente conheceu um pouquinho mais quem é esse Deus Pai, amém? Todos entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos aprender agora um pouquinho sobre Deus Filho. Vamos lá. Veio à Terra para ser nosso referencial, certo? Então vamos abrir lá em João 13:15. João capítulo 13, versículo 15. Amém? Todos acharam? Eu estou vendo barulho de Bíblia folheando ainda. Todo mundo achou aí? Amém. Ele vem falando o quê? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Amém? Esse foi o Senhor, na verdade ele veio à Terra como o quê? O Senhor veio como referencial. O que o irmão mais velho geralmente é para o mais novo? Que nem o Tato é para o Tutu, que é do mesmo sexo. Quando o Tutu vê o Tato assim, fala: nossa, vou seguir os passos dele para ser igual a ele quando eu crescer. Né? Não, tudo que ele vai fazer, o mais novo quer fazer também. Então é assim que funciona o irmão mais novo e mais velho. Eu, como sou mais velho, me espelhei no meu pai, mas a minha irmã já viu que, que nem eu comecei a fazer Muay Thai, minha irmã foi e fez junto. Referência. Então o que o Senhor Jesus veio fazer para nós? Veio fazer o quê? Veio ser o referencial. Falou: eu vim à Terra, você falava para mim que era difícil viver como homem, como ser puro, santo. Mas eu vim aqui, estou aqui, vivi, estou aqui, e deixei toda a minha vida como exemplo para você seguir. Então, a partir de hoje, pega esse caminho, e sempre que você tiver qualquer dúvida, olha para mim. Eu vou estar ali, como exemplo. Qualquer situação que você estiver passando, eu passei também na terra. Esse é o referencial do Senhor nas nossas vidas, amém?
Então esse é o primeiro referencial do Senhor. O primeiro tópico, então, Deus Filho, o que ele veio na terra para quê? Para ser nosso referencial, nosso irmão mais velho. Né? A palavra do Senhor é que ele é o unigênito, né? O primogênito. Né? Então a palavra do Senhor fala que como ele é o primogênito, então se ele é o primogênito, tem em nós depois, né? Então a gente tem que ter ele como exemplo, como nosso referencial. Amém? Nós devemos sempre nos espelhar em Jesus e nos perguntar: e em meu lugar, o que faria Jesus? O que Jesus faria? Essa é uma pergunta para sempre que você tiver com alguma dúvida, você utilizar isso, que você pode ter certeza, as suas dúvidas vão sanar. Então você vai colocar no seu ponto aqui. Então você está passando numa prova. No caso do irmão aqui, é a mentira que ele estava passando. Então chegou ali na hora assim, ó, no meu lugar, o que faria Jesus? Peraí. Não, ele não faria assim. Então peraí, eu tenho que me espelhar nele? Então peraí, não, sai daqui e vou me espelhar nele aqui agora. Amém? Vamos lá. Segundo tópico. Morreu em nosso lugar, nos dando direito à salvação. Esse é o mais tremendo de todos, né? Vamos buscar na referência bíblica, então a gente pode ir em Romanos 4:25. É um dos pontos onde fala isso. Todos acharam? Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressurreição para a nossa justificação. Ressuscitado, desculpa. E ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Então ele morreu nos dando direito à salvação, nos livrando do pecado, levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e nos dando direito à salvação, através da sua ressurreição, né? Nos dando direito à vida eterna. Então, meu irmão, quando você olhar para o Senhor, Ele for seu referencial, e você ver tudo que Ele fez pela sua vida, né, não tem como não ter Ele como exemplo. Né? Então, o segundo ponto que a gente vê é o quê? Ele morreu em nosso lugar, sendo ovelha, e sendo entregue para nos livrar do nosso pecado, da nossa condenação, nos dando direito à graça. Amém? Todos sabem por que Ele foi morto, o que significou o sangue, todos sabem? Amém? Todos sabem? Alguém tem alguma dúvida? Irmãos? Todos sabem? Quem sabe levanta a mão, então, por quê? Todos? Não é todo mundo que levantou, vou dar uma pincelada rápida só por cima, para todo mundo ficar a par. Antigamente, o que acontecia? Por que havia os holocaustos de um cordeiro? Para aquele cordeiro, aquele animal inocente, acobertar o nosso pecado, cobrir o nosso pecado, certo? Cobriu o pecado do povo de Israel na época. E por que Jesus veio, morreu, e através dessa morte nos deu direito à salvação, nos deu direito à vida eterna e nos livrou do pecado? Por quê? Porque assim, Ele veio como puro, santo, viveu uma vida como homem, né? Mas Deus como homem, foi santo, reto nos seus caminhos, e o quê? A morte dele, na verdade, foi mais do que a do animal, que somente cobria. A morte de Jesus, Ele veio e tirou todos os nossos pecados, né? Nos tirou, e através do sangue dele nós temos direito à salvação, né? Por isso que hoje nós temos direito à salvação por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Somente em Jesus nós temos direito à salvação. Amém? E o último tópico que eu separei aqui, que é um dos tópicos, né, que eu separei aqui, que a gente pode ter como no Deus Filho, é o que Ele é hoje? O nosso principal intercessor. Amém? Todos sabem quem é o intercessor? Amém, né? Aquele que ora por nós, que intercede por nós, mesmo não estando perto. Né? E o Senhor, Ele veio ser isso para a gente. Ele veio, morreu, ressuscitou, e hoje Ele está junto ao Pai intercedendo por nós. A todo instante, Ele é o nosso principal intercessor. A gente pode verificar isso lá em 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes, todos acharam? Bem? Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Amém? Ele é a propiciação pelo nosso pecado. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo.
Amém? Então a gente tem um intercessor lá coladinho no Pai. Quando o Senhor vem e fala, não acredito que ele fez isso, correção dele. Aí vem ele, Jesus, assim, não, Senhor, não, ó, ele é novinho ainda, ele não entende isso, então, ó, não, vamos agir dessa forma com ele. É assim, eu creio que é assim, ele intercedendo por nós a cada instante. Cada pisada na bola que você dá, ele vai lá, ó, não, Senhor, vamos fazer dessa forma, ó, a graça, né? Vamos estar junto ali e tal. Pensa, cada pecado que você faz, olha, não, pai, não é assim, vamos tentar levar dessa forma, né? Então nós temos eu separei esses 3 tópicos como características do Deus Filho. Amém? Veio à Terra para ser nosso referencial, nosso irmão mais velho, né? Para que a gente sempre olha lá e se espelha. Segundo, morreu em nosso lugar nos dando direito à salvação, que é o principal de todos, né? E o terceiro, nosso principal intercessor, junto ao Pai. Amém? Entenderam um pouquinho sobre Jesus, sobre Deus Filho, que é Jesus Cristo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o doce e amado Espírito Santo. Como muitas vezes, irmãos, eu estava conversando com os irmãos uma vez, e muitas vezes a gente tem tratado o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, como o nosso mordomo, né? É nosso empregadinho. Então a gente chega aqui no culto, tá lá na unção, eu falo, Espírito Santo, toca naquele povo. Tipo, beleza, eu estou aqui, agora vai lá que eu estou mandando você naquele povo trocar aquele rapaz. A gente tem só o Espírito Santo, na verdade, para nós usarmos ele na forma como a gente quer, muitas vezes. Nós não temos tratado o Espírito Santo como Deus que ele merece ser tratado. Muitas vezes nós tratamos como empregadinho de Deus, né? Quem já viu o Espírito Santo assim? Que assim, quando você vê o Espírito Santo, você fala, nossa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Aí ele manda e falou que ia enviar o Espírito Santo. Aí Deus Filho o Jesus falou que ia enviar e ia deixar o Espírito Santo. Então, peraí, ele é empregado de Deus? Não. Ele é Deus. Amém? Que vocês tenham ciência disso. Então, o primeiro ponto que a gente tem do doce e amado Espírito Santo, que é? Enviado para ser nosso ajudador. Ele foi deixado para ser o nosso ajudador. Abra lá, em João 20, 21 e 22. Ô Ju, traz um copo d'água para mim. Por favor. Vamos lá, 20, 21 e 22. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Isso Jesus já ressurreto, amém? Amém? Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, amém? O Senhor enviou Jesus, né? Eu os envio, e com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Amém? Então, assim como o Pai o enviou, ele enviou o Espírito Santo para que nós venhamos a receber ele, para que ele venha a ser o nosso ajudador. Amém? Valeu. Bom, o segundo tópico que a gente pode ver, que ele é o nosso orientador. Eu coloquei aqui como, entre parênteses, o anjinho do bem. Por que eu coloquei isso? Eu vou explicar para vocês. Anjinho do bem. Eu vou falar o porquê que eu coloquei isso. É isso mesmo, Tata. Quem já assistiu Pluto, Mickey? Todos já assistiram? Hã? Já, né? Eu não sei, né? Não sei na época dos jovens de mais idade que se tinha isso. Mas eu vou contar para vocês. Viu, Ale? Eu vou te contar. Eu vou te contar, Lê. É assim que funciona. É assim, ó. O desenho do Pluto, geralmente quando ele estava numa decisão aqui, eu vou para cá, eu vou para lá, aí aparecia 2 anjinhos, 2 Pluto. O capetinha e o anjinho do bem, né? Que era um anjinho lá que falava, não faz isso, vai por aqui. Aí o capetinha, não, faz isso mesmo, que blá, blá, blá. Beleza. Então eu encarei essa parte que uma das formas que o Espírito Santo trata com nós é o quê? Ele é o nosso orientador. Ele é esse anjinho do bem que fica no nosso ouvido assim, ó. Não faz isso, vai por esse lado, né? Quem vê ele assim, né? Não é assim? Ele vem e fala, não, meu filho, não é assim que age, ó, vamos por aqui, né?
Não, não, a palavra do Senhor falou que é olho por olho, dente por dente. Não, meu irmão, é obra da graça. É assim que age. Jesus deixou o exemplo. O seu irmão mais velho foi lá e deixou o exemplo. Eu estou aqui para te lembrar desse exemplo que ele deixou. Né? Então, a gente pode ver isso aonde? Em Lucas 12, o 11 e o 12. Lucas 12. Lucas 12, 11 e 12. Todos acharam aí? Então ele vem falando assim, ó. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante de governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Amém? Então, quando ele vem falando aqui, que quando o Senhor fosse levado tal, e eles iam anunciar a palavra do Senhor, eles iam ser presos por governante, ia ser interrogado nas sinagogas, mas que nesses momentos eles não viessem a ficar apreensivos com o que dizer, porque o Espírito Santo estaria ali do lado ali, ó, sendo um anjinho bonzinho assim, ó, que falava, ó, fala isso. Ó, não, ó, fala agora assim, ó, que ele veio para salvar toda a humanidade. Então ele veio aqui como sendo aquele anjinho, amém? Mais um dos pontos. Ele nos dá poder e autoridade no mundo espiritual. O Espírito Santo, por intermédio do Espírito Santo, nós temos poder e autoridade no mundo espiritual, meu irmão. A gente pode ver isso aí, ó, desde o início, lá em Atos 2, 4. O 2,4 é aquela passagem famosa, né? Que ele vem falando assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Oi? 1,8. Espera aí, vamos lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo... Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Amém? Aí nós temos aqui o 2 até o 4 que ele vem falando, né? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio dos céus um som como um de vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aí nós vamos no 4, né, depois desse mover, veio o Espírito Santo, certo? Pousou sobre a cabeça de cada um deles e foram cheios do Espírito Santo, amém? Se você continuar lendo e ler a pregação de Pedro, que vem falando em seguida, a partir do 14, vocês vão ver que esse poder já começa a ser manifesto. Que através da palavra dele, né, aproximadamente 4.000 homens são acrescentados à fé, né? Não é isso? Não estou errado não, né, gente? Isso. Aí no 4, a gente pode verificar no capítulo 4, versículo 8, que vem falando assim, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas em um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus dentre os mortos, Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está aí está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. Aqui no 8 ele vem falando o quê? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. O que a gente leu lá em Lucas? Que quando nós fôssemos pegos para serem interrogados, que é o que Pedro estava sendo, que nós seríamos cheios do Espírito Santo para o quê? Para nos dar o que falar, certo?
Então, aí, como ele estava cheio do Espírito Santo, que ele foi aqui, que ele no 2, que ele foi cheio do Espírito Santo, aqui ele veio falando nas autoridades, certo? Cheio do Espírito Santo com autoridade e poder do Senhor, amém? Amém? Né? E através até desse interrogatório, mais vidas foram acrescentadas ao Evangelho, mais vidas foram acrescentadas ao reino, né? O outro tópico que a gente vê, ele nos mostra o amor do Pai, certo? Então a gente viu primeiro que ele é enviado para ser nosso ajudador, ele foi enviado para ser nosso ajudador, ele é nosso orientador, o anjinho bem bonzinho, certo? Ele nos dá autoridade no mundo espiritual para nós entrarmos e guerrearmos, certo? E agora ele nos mostra o amor do Pai. Romanos 5, 3 ao 5. Do 3 ao 5. Todos acharam? Estão com sono já, povo? Não? Todos acharam? Ah, melhorou. E a esperança... vou ler desde o início. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então, através do Espírito Santo que nós podemos sentir o amor do Pai, o amor que o Pai tem por nós. Oi? Senão você não consegue sentir o amor que o Pai tem por você. Então, é através do Espírito Santo que Ele demonstra. Né? Por isso que a gente fala amado, Espírito Santo amável, porque Ele vem mostrando um amor do Senhor pelas nossas vidas. Né? Amém? E o último tópico que eu separei aqui, do Espírito Santo aqui, ele é o quê? Ele é o nosso tradutor. É nosso tradutor. Agora eu vou explicar o porquê nosso tradutor. Vamos abrir lá em Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Todos acharam aí? Amém? Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Então, por que ele é nosso tradutor? Quando nós não sabemos orar, o Senhor vai lá, o Espírito Santo vai lá junto ao Pai, e com gemidos inexprimíveis, meu irmão, ele traduz tudo aquilo que está dentro do seu coração que você quer colocar diante do Senhor e não consegue muitas vezes. Então, por isso que ele é o nosso tradutor junto ao Pai. Ele pega o que você não consegue expressar, o que você não consegue falar e leva ao Pai. Amém? Então, do Espírito Santo a gente aprendeu que ele é o quê? Ele foi enviado para ser nosso ajudador. Amém? Ele é o nosso orientador, certo? O anjinho, lembra sempre do anjinho. Nos dá poder e autoridade no mundo espiritual. Grava isso, meu irmão. O Espírito Santo te dá poder e autoridade no mundo espiritual, para guerrear no mundo espiritual. Amém? Quarto, nos mostra o amor do Pai, para nós sermos cheios novamente. E o quinto e último, ele é o nosso tradutor. Amém? Bom, agora que aprendemos um pouquinho de cada um deles, podemos ter um relacionamento mais íntimo com cada um. Amém? Foi até aqui que o Senhor me deu, foi até esse momento que, para nós entendermos um pouco, né, quem são esses três deuses que são um só, que nós adoramos, né? Então nós aprendemos o Deus Pai o quê? Ele nos protege dos perigos, compra a nossa briga, nos ama incondicionalmente e corrige quando preciso, certo? Deveres de um pai. O Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, veio à Terra para ser nosso referencial, o nosso irmão
mais velho, certo? Isso. Mas antes, como ele sendo nosso irmão mais velho e a gente tendo ele como referencial, qual é a nossa perguntinha que a gente tem que sempre se fazer? Em meu lugar, o que faria? Certo. Ele morreu e nos ressuscitou, nos dando direito à salvação, certo? Que é o principal. E ele é o nosso principal intercessor, junto ao Pai. Fica lá sempre brigando em nosso favor. E agora, o Deus Espírito Santo. Ele foi enviado para ser nosso ajudador. Ele é o nosso anjinho do bem, o nosso orientador. Nos dá poder e autoridade. Mostra o amor do Pai a nós e é o nosso tradutor. Amém? Todos entenderam? Entenderam a mensagem? Entenderam um pouquinho o que é cada um deles? Agora você pode ter um relacionamento mais íntimo com eles, amém? Glória a Deus. Até que o Senhor me deu, meus irmãos.